Olá, Pai do Senhor, tudo bem com você? Que bom saber que você está aí do outro lado da telinha, nos acompanhando. Desejo que o Senhor te abençoe, te dê um dia iluminado debaixo da graça dEle, que você tenha um tempo com Deus, forma poderosa. Estamos aí na nossa campanha de 21 dias de jejum e oração, e hoje nós vamos falar sobre um personagem bíblico. Ele se chama Simeão. Você já ouviu falar de Simeão? Com certeza você já ouviu falar de Simeão, você já leu a respeito dele nas Escrituras, e hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre esse grande homem de Deus, não tão famoso assim, digamos assim, mas com certeza foi um grande homem de Deus. Mas antes nós partimos para esse momento da palavra, vamos agora louvar o Senhor. Então acompanhe este momento de adoração, cultue, adore o Senhor aí da sua casa, em nome de Jesus. Amém? Conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Bom, maravilha, maravilha, estamos de volta. Que bênção, bom saber que você está aí, é uma maravilha. Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 25. Diz o seguinte, Lucas 2, 25. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. O texto continua, você pode concluir a leitura aí mais tarde, tira um tempo para você refletir também. Mas o que acontece? A Bíblia fala a respeito desse homem chamado Simeão. Não se sabe muito a respeito de Simeão, mas a Bíblia nos dá algumas pistas aqui. Fala que ele já era um homem já de uma idade um pouco avançada. A Bíblia também fala de uma característica muito interessante. A Bíblia fala que ele era um homem justo e piedoso. Olha que interessante. Era um homem justo, ou seja, era um homem íntegro. Era um homem piedoso, um homem de um coração inclinado para o reino, coração inclinado ao próximo. Era alguém realmente muito especial. E a Bíblia também fala que ele esperava a consolação de Israel, ou seja, ele tinha uma expectativa, ele esperava a vinda do Messias. Olha que coisa poderosa. E eu quero aproveitar esse gancho aqui para fazer uma pergunta para você. Qual é a tua maior expectativa? Qual a tua maior expectativa? Onde está a tua esperança? O que mais você tem ansiado para que aconteça nesses dias? Simeão tinha uma expectativa muito forte. Ele esperava pela vinda de Cristo, pela vinda do Messias. E olha que coisa poderosa. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor, a Bíblia fala que Deus revelou para ele que ele não morreria sem antes ver o Cristo. Olha que coisa poderosa. Imagina a intimidade que esse homem não tinha com o Senhor para Deus chegar a esse ponto. Para pensar um pouquinho. Simeão, a Bíblia fala que já era um homem já de uma idade bastante avançada.
Ou seja, ele estava muito próximo já da morte, digamos assim, falando de forma curta e grossa. Mas Deus, diante da sua soberania, diante da sua graça, decidiu compartilhar algo com Simeão. Ele se revela para Simeão e fala: Simeão, você não morrerá antes de ver o Cristo. Ou seja, Simeão, você não vai morrer antes de ver o meu filho, antes de conhecer o meu filho amado que eu enviei para aí. Olha que coisa poderosa, que coisa maravilhosa. O nível de intimidade, o nível de comprometimento, de comunhão de Simeão para com Deus. De que forma nós temos encarado a nossa vida com Deus, a nossa vida com Jesus? Qual é a tua maior expectativa? A nossa maior expectativa tem que estar ligada com as coisas de Deus, tem que estar ligada com as coisas do reino, tem que estar ligada com as coisas do alto. Ainda que você tenha sonhos, ainda que você tenha um propósito muito bem definido, ainda que você tenha desejo de fazer coisas, de realizar coisas, isso tudo é muito bom. Porém, a nossa maior ambição, digamos assim, ela tem que estar, de alguma forma, familiarizada com o reino de Deus, com uma busca por Jesus. Note que Simeão não era um profeta, a Bíblia não fala que ele era um sacerdote, não fala que ele era alguém do clero, digamos assim. Ele não era um profeta, ele não era um pastor, não era alguém, ele era um homem comum. Não que um pastor, um profeta também não seja um homem comum, está sujeito às mesmas coisas. Só que às vezes a gente idealiza certas coisas que, enfim, não são bem assim. Mas você consegue porque você é pastor. Você consegue fazer isso porque você foi chamado, você é um missionário, você foi separado. A grande verdade é que todos nós fomos separados para viver uma vida de comprometimento, uma vida de intimidade para com Deus. Independente do teu dom, independente da área que o Senhor te chamou para atuar. Então, digamos, essa desculpa, entre aspas, ela não cola diante de Deus. O Senhor te chamou, o Senhor te separou, o Senhor tem te agraciado com muitas coisas e o Senhor deseja se revelar para você. A iniciativa aqui foi de Deus. Deus revela para Simeão: Simeão, você não vai morrer sem antes conhecer o meu filho. E a Bíblia fala que num belo dia, o Espírito, fala com ele, o move, o direciona para ir ao templo. Porque Jesus estava ali, ainda pequenininho, sendo apresentado no templo, e o Espírito testifica: esse é o Messias, esse é o Filho de Deus. Ele tem aquele momento bacana e ele declara, ele faz uma oração, ele faz uma prece: Senhor, pode me despedir em paz, porque meus olhos já viram a tua salvação. Você consegue perceber a paixão de Simeão por Deus, pelo Senhor? Você consegue perceber como aquilo foi impactante para a vida de Simeão, como aquilo foi poderoso? Então, de que forma nós temos encarado a nossa vida com Jesus? Aonde está a tua maior expectativa, o teu anseio? Simeão era um homem justo e piedoso. Ele era um homem de princípio, ele era um homem de valor, ele era um homem de caráter, um homem íntegro. E ele esperava a vinda do Messias. Que assim seja com você. Aproveite essas semanas, aproveite esses dias de jejum e oração para uma consagração total. Inclina o teu coração para o Senhor, busque Ele com toda a tua intensidade. Porque assim como o Senhor se revelou para Simeão, Ele deseja se revelar para você também. Amém? Deus abençoe a sua vida. Estamos juntos. Um forte abraço.